João capítulo 10, versículo 10. Vamos ler todos juntos? Leamos. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, por favor, fala conosco. Edifica a tua igreja, edifica teu povo. Gera temor ao teu santo nome em nosso coração. Te pedimos que seja assim no nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, podem se assentar? Existe uma corrente filosófica, irmãos, chamada humanismo, tem séculos e séculos de existência, e de acordo com essa corrente, que de certa forma, se não inicialmente quis destronar Deus, depois com o tempo agiu e tem agido nessa diferença, afirma que o homem é a medida de todas as coisas, o homem é a razão do seu sucesso e do seu fracasso, o homem é a razão do bem e do mal sobre si mesmo. Com o tempo, com o decorrer dos séculos, foi negando, foi colocando para escanteio toda e qualquer ação divina, toda e qualquer intervenção divina ou sobrenatural. Apenas o ser humano e o próprio homem, nunca Deus, e o Deus vivo e verdadeiro, pode agir e interferir. Até porque no decorrer da história, filosoficamente falando, Deus foi não apenas sendo colocado de escanteio, mas a própria existência do Senhor foi sendo negada. Bem, por um lado, irmãos, como acontece com qualquer doutrina, como qualquer movimento, não existem apenas trevas, há luzes. Sem sombra de dúvida, vamos pensar e vamos concordar, Quantas vezes nós mesmos somos o nosso pior inimigo? Nós mesmos somos os responsáveis pelo mal, pela tragédia, pela dor e pelo sofrimento que temos passado. Muitas vezes, muitas e muitas vezes. Então, há, digamos assim, aspectos da verdade. Por outro lado, irmãos, como cristãos, nós não concordamos, de maneira alguma, de que Deus não intervenha na história, de que, entre aspas, o sucesso, entre aspas, a vitória, a conquista, o crescimento venha de nós mesmos. Nós cremos que há um Deus todo-poderoso, que por graça e misericórdia abençoa o seu povo. Mais ainda, se você puder abrir comigo, 1 Samuel, melhor dizendo, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6 em diante, a Ana, a mãe de Samuel, último dos juízes do Antigo Testamento, ela não podia engravidar e Deus intervém na história dessa mulher e ela engravida. E ela gera este homem que foi o maior juiz do Antigo Testamento. E ela, tomada pelo Espírito Santo, ela fala de maneira muito clara que, na verdade, Deus intervém na história, Deus está agindo, Deus está atuando. Por isso, Ana diz assim, o Senhor mata e o Senhor faz o quê? Preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Vai para o versículo 7, vamos ler juntos? O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Eu não vou dar continuidade, só até aqui. Então, esse é um princípio fundamental para a gente. Não apenas Ana, o restante das escrituras como um todo, nos ensinam que Deus intervém, que Deus age, que Deus está vivo, ativo, operando na história dos homens. Então essa história assim, eu sou a medida do meu sucesso, eu faço e aconteço, bem, isso é coisa de gente que não entende, que não conhece, que não tem um relacionamento com Deus vivo e verdadeiro. Volta comigo aqui, por favor, João, capítulo de número 10. Esse é um texto muito interessante. Aliás, o Evangelho de João inteiro é um texto maravilhoso, João nos apresenta dois personagens que não somente podem, como efetivamente esses dois personagens interferem na vida e na história dos homens. Quem são esses dois personagens? Veja aqui comigo. Primeiro, fala do ladrão. Para entender, é fato, se você quiser acompanhar comigo nas escrituras, não está aí no texto, Ludiana. Se você pegar a sua Bíblia, por exemplo, e voltar a página, no capítulo de número 9, a partir do versículo 25 a 31, Jesus está
ministrando, e estão presentes ali não apenas o povo, não apenas os discípulos, mas também os líderes religiosos. E Jesus nunca passou a mão na liderança religiosa dos seus dias. E Jesus bateu, e bateu com força. O ladrão, em primeiro lugar, é essa liderança religiosa, são os fariseus. Aí você vai para o capítulo 10, a partir do versículo 1, aí ele vai usar novamente a figura do ladrão. Só que, na minha opinião, esse ladrão aqui não são apenas homens malignos, homens perversos. Esse ladrão também, de alguma forma, aponta para a figura, para o ser maligno, terrível de Satanás. A gente sabe que Satanás é o grande inimigo da humanidade. É aquele que odeia a raça humana. E ele faz de tudo para roubar, para matar e para destruir. Jesus mesmo, no Evangelho de João, o chama de mentiroso e homicida. Então, o primeiro personagem aqui é o ladrão, que inicialmente são os homens religiosos, né, que de certa forma foram pedras de tropeço, interferiram na vida do povo de Israel. Esse é o primeiro. Em segundo lugar, sem sombra de dúvida, é Satanás. E o outro personagem é o próprio Jesus, que veja comigo, João capítulo 10, versículo 11. Jesus é o bom pastor. Jesus é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Então, esses dois elementos, irmãos, tanto o diabo, Satanás, ou esses vários elementos, os homens perversos e o Deus bendito agem, interagem na vida do ser humano, interferem na vida do ser humano. No caso de Satanás, você sabe, o objetivo fundamental dele é trazer o mal, a desgraça, o caos à existência humana. E ele tem feito isso com muita maestria, com muita maestria. Jesus, em síntese, veio para desfazer as obras de Satanás. Abra comigo, por favor, 1 João capítulo 3, versículo 8. É claro que a obra de Jesus é múltipla. Jesus, ele não fez apenas uma coisa. Jesus ensinou, Jesus pregou, Jesus curou, Jesus libertou. Jesus fez um monte de coisa maravilhosa. E entre as obras do Senhor, ele veio para destruir as obras de Satanás, ou do diabo. 1 João capítulo 3, versículo de número 8, o finalzinho diz assim: para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Irmãos, eu preciso fazer algumas observações aqui, que senão, para me chamar de herege, vai faltar pouco. Vamos lá. Claro que na perspectiva bíblica, a gente precisa esclarecer que Jesus e o diabo não são dois deuses, ou o diabo e Jesus não são dois deuses. Um Deus bom e um Deus mau, ok? Satanás não é Deus, Jesus é Deus. Jesus é Senhor, Jesus é a segunda pessoa, como os teólogos classificam, a segunda pessoa da Trindade. Satanás é uma criatura. A distância entre Jesus e Satanás é infinita. Então, essa palavra não é para colocar Jesus e o diabo no mesmo pé de igualdade. Não é. Não estamos colocando. Também, irmãos, é preciso dizer, e que isso fique muito claro, que o ser humano não é marionete nas mãos nem de Deus, nem de Satanás. É claro que o Deus soberano, se quer que alguma coisa aconteça, vai acontecer, sem sombra de dúvida. Mas mesmo assim, né, nós não somos marionetes. Nós não somos nem de Deus, nem de Satanás. O ser humano é absolutamente responsável por todos os seus erros, por todos eles, por todas as suas escolhas, por tudo quanto pratica ou deixa de praticar. Porém, irmãos, esse é o sentido, né? O ser humano está sujeito às influências. E quem estuda antropologia sabe disso. A cultura é um poder invisível. Muito do que pensamos, muito do que fazemos, muito do como reagimos, diz respeito a essa força, essa influência invisível chamada cultura.
O mundo influencia. A palavra de Deus, exaltado seja o nome do Senhor, tem influenciado milhões e milhões de homens. O mal influencia. Então estamos todos debaixo de influências. Eu e você somos influenciados. Aí, pegando a figura maldita de Satanás, é só você pensar aqui em Adão e Eva. De fato e de verdade, Adão e Eva não entraram no corpo, né, desses dois personagens para que eles esticassem a mão e pegassem do fruto proibido. Mas eles foram influenciados. Eles ouviram aquela palavra maldita. Olha, se você estender a mão, você pegar, comer, como Deus você vai ser. Você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, irmãos, colocado isso, posto aqui essas observações, eu queria ver com você de maneira muito objetiva que nós não estamos sozinhos, isolados e imunes às influências. E todo tipo de influência, boa influência e má influência. E ao mesmo tempo nós precisamos refletir, eu preciso refletir, quais são as influências na minha vida? Eu carrego que tipo de influência ou quais influências eu estou carregando comigo? A influência do Senhor, do Espírito de Deus, da palavra do Senhor, da comunhão dos santos, ou a influência desse mundo tenebroso, dessa sociedade pervertida, dessa sociedade sem Cristo, humanista, autocentralizada, egoísta? Quais as influências que eu estou carregando? Uma coisa é fato, irmãos. Eu, você e todo mundo. Ninguém pode dizer, eu não sou influenciado, não fui influenciado e não serei influenciado por nada, nem por ninguém. Bobagem, todos nós somos. A grande questão é saber quais são as influências que nós estamos carregando. Então veja comigo, volta comigo aqui o texto, por favor. Abra aí, por gentileza. Por favor, Zeg, me ajuda aqui, querido. Veja aqui esse tablet, por favor. Primeiro, João capítulo 10, versículo 10. Mesmo sendo do Senhor, nós podemos, infelizmente, sofrer a influência do mal. Mesmo sendo de Cristo Jesus, tendo sido lavados, remidos no sangue do Cordeiro, sermos novas criaturas, infelizmente podemos ser influenciados pelo mal. E daqui a pouco nós vamos ver aqui alguns textos que nos mostram isso de maneira muito clara. Já expliquei, eu não vou me delongar nesse assunto mais uma vez. O ladrão aqui, em primeiro lugar, se refere aos líderes religiosos. Infelizmente, eles fechavam a porta do reino de Deus. Infelizmente, por causa de toda a tradição religiosa, de toda a tradição dos homens, de toda a tradição, né, de líderes religiosos do passado, colocaram um peso imenso. Esse peso destruía, esse peso tirava a alegria espiritual, esse peso era absolutamente um obstáculo. Não abençoava. Agora é claro que também se refere, como nós temos dito, irmãos, à figura nefasta de Satanás. Lá em João capítulo 8, versículo de número 44, e isso eu estou falando do Evangelho de João, quer dizer, dentro desse contexto maior, Jesus fala claramente que Satanás é homicida, né? O ladrão vem para roubar, matar. Ele é mentiroso. Ele odeia a raça humana, ele odeia especialmente os filhos e filhas de Deus. O maligno, irmãos, por isso mesmo, ele tem influenciado, ele tem, digamos assim, usando aquele ditado, né, colocado mais lenha na fogueira. É claro que eu e você somos responsáveis, absolutamente responsáveis, mas ele tem ajudado, entre aspas, decisivamente a piorar ainda mais a existência humana. Irmãos, o maligno, infelizmente, tem se influenciado vidas, inclusive de crentes. E aí agora você arrepiou, né? Como assim? Você está querendo dizer que ele me influencia? Estou querendo dizer que, infelizmente, ele pode nos influenciar. E a gente vai ver isso. E eu vou explicar. Por um lado, irmãos, é claro, abra comigo, 1 João capítulo 5, versículo 18. É claro que na teologia bíblica, eu não creio em possessão demoníaca de crente. Não é que eu não creio em possessão demoníaca, eu já vi isso diversas vezes. Mas de um filho de Deus, de uma filha de Deus, você não tem relato bíblico sobre isso. Um servo de Deus, uma serva de Deus não tem isso.
Eu não preciso temer, você não precisa temer. Ah, fizeram macumba para você, fizeram macumba para mim, fizeram isso. Não precisa temer nesse aspecto, porque a graça de Deus, a mão do Senhor está sobre nós. E aí o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz assim, sabe, o finalzinho. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Isso na versão Revista Atualizada, que eu acho que tem uma tradução melhor, nesse versículo aqui. E o maligno não lhe toca. Não toca, não pode, não existe isso. Então, é óbvio, é claro, né, que isso fique muito claro. Ele não pode tocar no nosso corpo, não pode, simplesmente não pode. No entanto, irmãos, infelizmente, por causa da velha natureza pecaminosa que habita em mim, que habita em você, que está em nós, né, nós podemos dar ouvidos às sugestões, às insinuações, às tentações de Satanás. Por causa do pecado que habita em nós, da velha natureza que habita em nós, nós podemos olhar não mais com os olhos do Senhor, mas com os olhos da carne. E aí, irmãos, vai complicar. Além da experiência de Adão e Eva, lembra? O diabo não entrou no corpo de Adão, não entrou no corpo de Eva. Um espírito maligno não entrou ali, não. Foi sugestão, foi assim que Deus falou? Bobagem, Deus está escondendo o jogo. Ele sabe que não é assim. Estica a mão, pega, come. Deus está querendo o melhor para ele, não quer o melhor para você. Insinuações, sugestões. E infelizmente nossos primeiros pais caíram. Só eles, irmãos? Não. A Bíblia fala, e vai falar aqui de alguns personagens, um ou outro você pode até dizer assim, mas esse caboclo aí não era crente não. Mas vamos lá, esse aqui você não vai dizer que não é crente. Davi. Abra comigo por gentileza. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Eu também vou preferir aqui a NVI. Eu acho que não foi tão feliz na tradução, mas depois você dá uma olhada e você pega. E tradução é assim mesmo, não existe tradução absoluta das Escrituras. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia em várias versões. Veja aqui comigo, por gentileza. Então, Satanás, ele fez o quê, irmãos? Se levantou contra Israel. Estava com raiva de Israel. Queria a ruína de Israel, queria a ruína do povo de Deus. Para fazer o quê? E incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Depois você lê a história e você vai ver o que vai acontecer. Foi uma tragédia, não foi só Davi que se deu mal, né? Gente morreu, não foi bênção. Satanás entrou no corpo de Davi? Não, ele incitou. Talvez pensamentos, sugestões e outras coisas mais. Segundo texto, veja aqui comigo, por favor, Marcos 8:38. Esse texto é controvertido, você pode falar assim, mas eu conheço teólogo tal que não concorda com essa interpretação. E eu vou dizer para você, é verdade. E eu posso dizer para você de outros teólogos que vão concordar. Pedro não estava possesso de espírito demoníaco, não estava. Mas de alguma forma Satanás lançou palavras, lançou sugestões. Né? E é interessante que Pedro tinha até uma boa intenção. Senhor, o Senhor não vai morrer de jeito nenhum. Jesus havia falado, eu estou indo para a cruz. Eu estou indo para Jerusalém e lá eu vou morrer. Vamos nos lembrar de uma coisa. Jesus veio a esse mundo para morrer na cruz, para resgatar a humanidade. E Pedro, entre aspas, na melhor das intenções. Senhor, de maneira alguma isso vai te acontecer. Olha a resposta de Jesus. Veja comigo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Isso aqui me leva a entender que realmente tinha uma coisa satânica por trás. Porque Jesus, se não fosse uma coisa tão grave, talvez nem repreendesse. Assim, espera aí, você não está entendendo direito não. Vamos lá, vamos conversar melhor. Ele repreendeu Pedro e disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Não é que Pedro estava endemoniado, eu não creio absolutamente. Mas aquele era um pensamento que não era o pensamento de Deus. Não era o pensamento do Senhor. Vamos para o próximo texto. Esse aqui aí sim você vai dizer assim, mas Judas não era crente de verdade não. Beleza. João capítulo 13, versículo de número 2. João capítulo 13, versículo de número 2. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia o quê, irmãos? Induzido.
induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a fazer o quê, irmãos? Trair Jesus. Induziu, como? Provavelmente com sugestões, usando pessoas, seja lá o que for, mas o maligno está por trás disso. Último texto, irmãos, Atos capítulo 5, versículo 3. Ananias e Safira, olha o que o texto diz. Atos capítulo 5, versículo 3. Então perguntou Pedro, vamos ler juntos, irmãos? Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Irmãos, ainda que você, e eu vou concordar com você, Judas, eu particularmente não creio que ele foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, mas de qualquer forma, todos esses textos aqui não falam de possessão, não falam. Falam da ação do maligno na mente, no coração, nos pensamentos dessas pessoas. Eu quero repetir, não é o diabo que toma conta do corpo e faz o indivíduo adulterar. Eu adulterei porque um espírito maligno entrou dentro de mim. Conversa, não tem isso. Não existe isso. Eu menti porque o diabo entrou em mim e me fez mentir. Conversa fiada. A inveja aqui foi porque o diabo entrou em mim. Não tem. Mas ele age, irmãos, influenciando, lançando as tentações, as sugestões, a fim de que nos levar a andar na contramão da vontade do nosso Deus. Eu estou dizendo aqui, irmãos, que crente perde a salvação. Nós somos calvinistas, nós somos presbiterianos. O calvinista, o presbiteriano não crê na perda de salvação, não cremos. Nada nem ninguém pode nos fazer perder essa vitória, essa bênção final, exaltado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente podemos perder graças, podemos perder bênçãos de Deus aqui nesse mundo. Depois você abre a confissão de fé, se eu não me engano é o capítulo de número 18, 17 ou 18, que fala sobre a perseverança dos santos. No terceiro parágrafo lá, no terceiro tópico que fala sobre isso. A gente não perde salvação, mas podemos ser privados da graça de Deus. Podemos ser privados da luz do rosto do Senhor. Podemos sim, irmãos, perder bênçãos aqui nesse mundo. Não perco a salvação, mas posso perder muita coisa boa da parte do Senhor nosso Deus. Irmãos, não perdemos a salvação, mas podemos viver abaixo e aquém do que Deus tem proposto para a nossa vida. E infelizmente tem muita gente vivendo abaixo e aquém daquilo que Deus tem proposto. Há muitos que estão sobrecarregados, cansados, derrotados, amargando situações difíceis, porque embora sejam do Senhor, infelizmente não têm andado como filhos do Senhor, estão dando ouvidos a este mundo tenebroso. Mas esse mundo tenebroso não é o diabo. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Quando a gente não ouve aquilo que é de Deus, seja do homem, da carne, irmãos, em última instância acaba sendo de Satanás. Irmãos, nós não perdemos a salvação. Abra comigo Salmo 51, versículo 12. Mas a semelhança de Davi, nós podemos perder o gozo, a alegria da salvação. Sabe aquele cristianismo xoxo, apático, desanimado, indiferente com as coisas de Deus, que milhões vivem na atualidade? Gente que não tem mais prazer na comunhão dos santos, não tem prazer, nem alegria na presença do Senhor, não sabe o que é ter júbilo, ter gozo, ter, essa experiência de dizer como o escritor de Eclesiastes: eu sou do meu amado é meu, Senhor, eu te amo, Senhor, como é maravilhoso ser do Senhor e pertencer ao Senhor. Muita gente tem perdido, irmãos, tem perdido. Davi, ele diz assim, depois que peca, passa por aquela experiência terrível, ele diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação, Senhor. Pecado e alegria espiritual não andam juntos. Pecado e gozo no Senhor não andam
juntos. Podemos iniciar então esse ciclo por causa de pecado, porque ouvimos alguma insinuação, alguma tentação de Satanás. E nesses casos, irmãos, olha, não adianta fazer da igreja, vou um lugar mais animado ou coisa que o valha. A solução é sempre o arrependimento, é rever os caminhos errados que se tomou, né? Que eu tomei, que você tomou, que nós podemos ter tomado. Pedir perdão a Deus e se quebrantar diante do Senhor. Quando Jesus traz aquela palavra para a igreja de Éfeso, diz assim, eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, a ideia ali, arrependa-te, se arrependa para que eu possa operar e transformar, né, essa tristeza em alegria. Tudo passa pelo arrependimento. Segundo lugar, volta aqui comigo. Essa é a primeira e infeliz influência que eu posso ter, a influência do mal, a influência desse mundo tenebroso, que no final das contas vai ser influência satânica, Satanás, que segundo Pedro diz, aliás, a primeira carta de Pedro 5:8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Ele não me faz perder a salvação, mas ele pode infernizar a minha vida. Ele pode roubar, entre aspas, bênçãos, vitórias e graças na minha vida, se eu começar a dar ouvidos às suas insinuações. Por outro lado, irmãos, Deus nos chama para ouvi-lo, ouvir a voz dele, ouvir a voz do bom pastor. Esse o sentido. Volta comigo lá, João 10:10, vamos ler juntos? O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Para você entender isso aí, vai para o versículo 11. O versículo 11, quer dizer, Jesus é o bom pastor. Ele é aquele, o contexto todo para a gente entender, quer dizer, como é que eu vou ter vida? Vida plena, vida abençoada, me submetendo ao pastoreio de Jesus. Aí você vai dizer assim, mas eu sou crente, beleza, mas você sabe que tanto literal quanto figuradamente, nem sempre a ovelha obedece ao bom pastor. Há ovelhas que se perdem, há ovelhas que caem no buraco, há ovelhas que saem, que somem do aprisco, há ovelhas que vivem como se fossem bodes. Isso acontece, irmãos. Isso, infelizmente, acontece. Então, dentro desse contexto, versículo 11, Jesus é o bom pastor. E só vai experimentar a vida plena, os benefícios do pastoreio de Jesus, quem anda, quem ouve a voz e quem faz a vontade do Senhor. Ou seja, quem se deixa influenciar. Quem se deixa influenciar. Irmãos, como diz o Evangelho, muitos são chamados, poucos escolhidos. Há muita gente que está na igreja, mas vive como se não fosse servo de Deus. Como se não fosse discípulo de Jesus. Como se não fosse ovelhas do Senhor. A gente quer, eu, Reginaldo Carvalho, quero todas as bênçãos do Salmo 23. Abra comigo lá, por favor. Só que, irmãos, só recebe as bênçãos do Salmo 23 quem se submete ao pastoreio do Supremo Pastor. Ele tem água, né, para refrigerar a nossa alma, para matar a nossa sede. Mas se você, queremos tomar outro rumo, queremos ir para o deserto, nós não vamos tomar a água. Não adianta, não tem jeito. Aí o Salmo 23, que eu acho maravilhoso, e para mim, e vários teólogos vão caminhar nessa direção, né? Jesus, quando diz assim, eu sou o bom pastor, há uma grande possibilidade de Jesus estar pensando no Salmo de número 23. No Antigo Testamento, o Senhor Jeová, o Senhor, né, Javé, o Senhor, ele se declara o pastor de Israel. E agora Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. E aí o Salmo 23 é o salmo que todo judeu sabe. Se eu ouço, se eu submeto, se eu, diante de Deus, me curvo e falo assim, o Senhor é o Senhor, eu sou teu servo. Irmãos, podem acreditar, nós vamos ter o cumprimento dessa promessa de Jesus. Vida plena, vida abundante. Vida plena, vida abundante. Salmo 23, quais são essas bênçãos?
Primeiro, o Senhor não nos deixará sentir falta de nada verdadeiramente importante. Esse é o sentido do versículo 1. Suprirá todas as nossas necessidades. Não é que todos os teus desejos vão ser realizados ou cumpridos, mas Deus, em graça, poder e misericórdia, supre, como disse o apóstolo Paulo também, todas as nossas necessidades. Restaura a nossa força quando estamos fracos. E quantas vezes experimentamos isso? Senhor, está difícil aqui, né? Está difícil aqui, Jesus vem, nos sustenta, nos fortalece, nos levanta e nos coloca para andar. Sempre estará presente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aquele período difícil que às vezes a gente enganosamente pensa, Deus, cadê o Senhor? O Senhor abandonou? Não abandonou, está presente, está contigo, está comigo. Exaltado seja o nome do Senhor. Sempre honrará os seus servos. E essa honra aqui não é você ter dinheiro extravasando, não. Mas Ele vai te honrar de múltiplas maneiras, de múltiplas formas, né? E por fim, o último versículo lá, Ele vai manifestar graça, bondade, misericórdia durante toda a nossa vida. Se eu ouço, não é, irmãos, aqui, mais uma vez eu quero até abrir um parênteses, né? Não é que você não vai ter problema, vai ter problema, irmãos. Ser crente é passar por tribulações, por aflições espirituais. Mas nós vamos ter a graça, né, de Deus estender a mão poderosa sobre nós e nos abençoar de maneira copiosa, abundante. Porém, quero repetir, você sabe que infelizmente as ovelhas têm essa terrível tendência. Olha para a história de Israel, de se afastar do grande pastor. E quando isso acontece, não usufruiremos das bênçãos do pastoreio, do pastorado do grande pastor de almas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No aprisco, irmãos, e quando nós estamos no aprisco de Jesus, nós estamos seguros. Estamos seguros, protegidos, sustentados, amados, abençoados e tudo mais, e muito mais. Exaltado seja o nome do Senhor. Mas quando a gente resolve, né, andar com os nossos próprios pés, viver de acordo com aquilo que a gente acha que é o melhor, é só uma questão de tempo, irmãos, para a gente ver que não dá, não dá. Qual é o segredo? Permaneça em Jesus. Qual é o segredo? Ouça o Senhor Jesus. Obedeça o Senhor Jesus. Viva na dependência do Senhor Jesus Cristo. Repito, você pode passar, vai passar por dificuldades, provações, lutas, mas se eu ando no caminho do Senhor, por graça e misericórdia, Deus vai nos abençoando e fazendo infinitamente mais. Exaltado seja o Senhor. Eu jamais estaria melhor do que eu estou hoje, se eu tivesse me desviado da presença do Senhor, se eu tivesse feito as escolhas por mim mesmo, sem ouvir a voz do bom pastor. A Bíblia fala que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Cuidado, irmãos, em nome de Jesus. Ouça a voz do Senhor na sua vida. Irmãos, eu concluo aqui. A quem nós temos ouvido? A quem nós estamos dando atenção? Quem tem nos influenciado? Eu não tenho medo de afirmar algo sério que eu vou afirmar agora. Boa parte de nós, crentes, estamos ouvindo mais os conceitos, os preceitos, as orientações deste mundo tenebroso do que a palavra do Senhor nosso Deus. A gente precisa parar, conhecer mais e melhor o Senhor, a palavra de Deus e pautar a nossa vida pela palavra do Senhor nosso Deus. Infelizmente, irmãos, verdadeiros crentes podem ouvir e obedecer às vozes do mal. Se isso acontecer, você pagará um preço alto. Ouça a voz do bom pastor. Ouça a voz do bom pastor. Pare e ouça a voz de Jesus. Gaste tempo, invista tempo e ouça a voz do Senhor Jesus. Às vezes a gente quer que Deus fale conosco a semelhança de alguém que vai consultar uma cigana,
vai consultar as cartas, tarô, né? Chegou ali, pá. Não é assim, irmãos. Tem um tempo de silêncio na presença de Deus. Tem um tempo de oração na presença de Deus. Tem um tempo de joelhos na presença de Deus. Tem um tempo de choro na presença de Deus. Tem um tempo, irmãos, em que você para tudo e diz: Senhor, fala em nome de Jesus. Só que, por favor, não pense que vai, né, o telefone tocar, você vai atender e vai dizer: aqui é o céu, tem uma palavra para você. Não vai ser isso, irmãos. Mas Deus vai falar ao teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que as influências na nossa vida sejam as influências do céu, do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos?